Eu tô aqui na entrada do hotel que serve de centro nervoso para o Festival de San Sebastián, cuja edição de número 73 termina no sábado agora, com a premiação a ser decidida por um júri presidido por uma prata da casa, o cineasta espanhol Juan Antonio Bayona, que já dirigiu Jurassic Park, fez a série Anéis do Poder baseado em Tolkien, é conhecido por uma produção espanhola assim imperdível, que é O Orfanato, fez O Impossível, enfim. Neste sábado a gente vai saber quem ganha, não apenas nessa competição oficial, mas nas outras mostras, Horizontes Latinos, por exemplo, em que o Brasil está muito bem representado por um longa chamado Dolores, um melodrama de Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes. Enfim, o Arena está aqui e vocês vão conhecer uma contenda bem singular nessa edição, que fala do nosso coração pela brasilidade, mas também fala sobre outra ótica da nossa cinefilia, ao mesmo tempo que dá uma geral do que está acontecendo aqui em Donostia. Realmente essa cidade é um colírio aqui para os olhos, enfim. E é aqui que um dos mais importantes confrontos entre filmes, conciliações entre filmes, entre ideias, entre movimentos estéticos se passa. Coração apaixonado. Eu sempre adorava essa música, desde pequenininho, quando meu querido tio Nogueira trazia lá de Iconha, no Espírito Santo, uns discos do Julio Iglesias para minha mãe. E eu me lembro de quase ter chorado quando eu estava no Festival de Cannes, no ano que o Almodóvar exibiu Dor e Glória, que ele falou da importância do Julio Iglesias para ele. O Almodóvar, este ano, acaba de ganhar uma edição especial da revista Cahiers du Cinéma, dando conta de toda a sua carreira, da sua relevância. Ele foi presidente do júri de Cannes, ele ganhou o Leão de Ouro de Veneza com o Quarto ao Lado, enfim. É um cineasta que tem prêmios na Croisette, fez sucesso na Berlinale, fez uma história aqui no Brasil e é uma alma do cinema, acho que do audiovisual como um todo, que flerta com o melodrama, principalmente com bases na cultura que formou Julio Iglesias, que é a cultura espanhola. Este Arena no 7 acontece num momento em que os olhos do planisfério cinéfilo estão voltados para o País Basco, numa cidadezinha que fala uma língua considerada talvez a língua mais antiga do Ocidente, que é o euskera ou euskara. Eu sei que não dá para entender nada, que é uma língua que se fala lá em San Sebastián, ou Donostia, que é o nome que eles usam, que tem como símbolo uma concha por conta do carpado do seu relevo, das suas falésias vista do alto. É uma das cidades mais bonitas do mundo e cedia uma competição cinematográfica que já tem lá seus 70 anos e na sua mostra, numa das suas mostras, a Perlac, ou Pérolas, tem os dois filmes que serão os competidores deste Arena no 7. De um lado do ringue, a gente tem a produção brasileira O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que estreia 6 de novembro, com a promessa de se tornar um blockbuster para a América Latina. Do outro lado do ringue, como desafiador, a gente tem uma produção da Noruega, que carrega todo o vigor do cinema e do teatro, vocês vão entender no bloco certo, da Escandinávia, que é Valor Sentimental, ou Sentimental Value, de Joaquim Trier. Quem ganha? Você, eu, o cinema. Salve o Arena, salve o cinema, roda a vinheta! Anjo trapalhão,
cheio de emoção. Tô citando a musiquinha do meu querido amigo e biografado Renato Aragão para lembrar vocês que todos os clássicos, a maioria dos clássicos dos Trapalhões que fizeram enorme sucesso no Brasil entre os anos 70 e 1991, mais ou menos, Árvore da Juventude, estão na Amazon Prime, no Prime Video, disponíveis para serem revisitados, redescobertos, ou descobertos por quem não teve a alegria de viver esses filmes em telona. Eu vi muitos em cinemas incríveis, como o Olaria, como o Cine Rosário, lá no Meu Planeta Bom Sucesso e seus estertores, e tô citando todos esses tesouros que Didi, Dedé, Mussum e Zacarias nos deixaram, porque aparece imagens dos Trapalhões logo na abertura do Agente Secreto, como uma grande celebração da cinefilia que está sendo agora compartilhada por São Sebastião. Eu acho que uma das coisas que mais me entusiasmam em São Sebastião é porque ele é um festival que, dentro de toda a sua exuberância, não só geográfica, mas sobretudo gastronômica, por conta dos pinchos, que são uns acepipes que juntam em cima de um pedaço de pão presunto com molusco, com marisco, com queijo, e nada faz você passar mal. É gostoso, paca, e é baratinho. Ainda tem umas bolas de queijo com presunto que... Meu Deus do céu. No meio dessa exuberância toda, a gente tem uma celebração cinematográfica que tenta valorizar a autoralidade a partir do que ela representa para disseminação dos retratos da América Latina e do próprio velho mundo a partir de novas expressões autorais. Não por acaso, existe uma competição paralela à disputa oficial pela Coxa de Ouro, chamada Horizontes Latinos, que se debruça sobre a produção de Nuestros Hermanos e do cinema brasileiro, que está lá esse ano com o filme Dolores, de Maria Clara Escobar e de Marcelo Gomes. Você não tem vontade de largar tudo isso, não, Roger? Mudar de vida? Desde maio, quando ganhou o grande prêmio do júri no Festival de Cannes, Valor Sentimental ou Sentimental Value não para de dar alegria, não só para o seu elenco, mas para seu realizador Joaquim Trier. Esse cineasta já havia despontado e muito bem com filmes como Mais Forte do que Bombas, mas teve a sua carreira completamente repaginada depois do irresistível A Pior Pessoa do Mundo, em que ele consagrou uma atriz genial, Renate Reinsve. Renate volta a ser parceira dele nesse novo longa-metragem, que arranca uma interpretação magistral, não só dessa brilhante estrela, mas também de um veterano nas telas que já filmou aqui no Brasil uma série ligada à passagem de Villegagnon pelo Rio de Janeiro, que é Stellan Skarsgård, que é um ator que está desde a década de 70 aí em circuito, já prestou vários serviços para Hollywood, e nesse longa do Joaquim Trier, ele vive um documentarista de enorme prestígio, está numa fase de absoluta devoção ao real por conta de uma tragédia familiar ligada à morte, na verdade, para ser um pouquinho, tentando não dar spoiler, suicídio da sua esposa. Ele tem 2 filhas, uma dessas filhas é uma atriz de teatro de enorme prestígio, encarnada pela Renate, e ele resolve voltar a fazer ficção, e essa ficção vai abordar justamente a perda do seu amor de outrora, e ele quer que a filha encarne esse papel. O que o Joaquim faz é uma grande lavação de roupa suja, mas que evoca Bergman a cada fotograma, sobretudo persona. Tem um início antes de uma performance teatral absolutamente brilhante, mas eu acho que um dos pontos centrais dessa nossa discussão, e que eu acho que é o ponto fulcral do sucesso
de sentimental value, de valor sentimental, é o fato de ele estar representando uma espécie de safra luminosa da Noruega, que ganhou o Urso de Ouro desse ano, graças ao empenho de um cineasta, que é o Dag Jorn Haugerud, que foi laureado na Berlinale com Dreams, Sex, Love, que é parte de uma trilogia já trazida para nós aqui pela Imovision. Luz, raio, estrela e luar do seriado Shabadabadá do Canal Brasil, Cláudio Assis costumava dizer que o segredo de Pernambuco produzir um cinema tão bom é a quantidade de coentro que eles comem desde pequenininho. Falou-se muito de coentro, celebrou-se o frevo, celebrou-se toda a diversidade cultural pernambucana na passagem de O Agente Secreto por Cannes, onde o longa-metragem de Kleber Mendonça Filho sagrou-se com 4 laureas, numa vitória histórica não só para o Brasil, mas para toda a América Latina. Do júri oficial, presidido pela atriz Juliette Binoche, ele ganhou o prêmio de melhor realização e melhor ator, dado a Wagner Moura. Teve ainda um prêmio da Associação de Exibidores de Filmes de Arte e Ensaio e o prêmio da FIPRESS, Federação de Imprensa Cinematográfica, que esse ano coroa o Walter Salles com uma laurea especial, Grand Prix FIPRESS, por Ainda Estou Aqui. O Agente Secreto tá bombando sem parar, abriu o Festival de Brasília, teve uma ascensão consagradora no Recife, vai passar no Festival do Rio, tem Cine Ceará, tem uma euforia em cima desse thriller ambientado em 1977, em que o Wagner Moura interpreta um pesquisador e professor universitário que, por conta de uma patente científica disputada por um empresário absolutamente escroque, ele passa a ser alvo de uma perseguição jurado de morte, e essa jura e a luta dele para tentar recuperar o convívio e a guarda de seu filho, ele está viúvo, enfim, só não pode ficar com o filho por conta dos percalços e perigos que ele passa, vão redefinindo a representação do Brasil no auge da ditadura militar, num momento de enorme opressão, numa grande celebração cinéfila que se faz ver em São Sebastião, sobretudo pela homenagem que o filme presta a Tubarão, de Steven Spielberg. São Sebastião é um dos festivais mais importantes do circuito internacional de festivais do mundo. Tem 73 anos de história e fica numa cidade que é totalmente linda, que me lembra um pouco se Paquetá fosse uma cidade grande e não fosse uma ilha, com muitas pedras, e tem uma pequena baía que é muito charmosa. E aqui em São Sebastião que muito do cinema internacional é apresentado, cinema internacional, digamos assim, de prestígio da temporada de prêmios, e também muito do cinema feito na Espanha e na Europa. E essa é a minha primeira vez em São Sebastião, e eu espero que voltar aqui outras vezes também. Estou gostando muito. De um lado, o cinema apoia a renovação do velho mundo a partir da ebulição dramatúrgica da Escandinávia. Do outro, é a América Latina, que encontra uma forma de ganhar os mais prestigiados prêmios do audiovisual. Valor sentimental, O Agente Secreto. Quem ganha, quem ganha, quem ganha? E aí, pra você, quem matou o Odete Roitman? Eu não sei, eu sabia na versão antiga. Mas quem ganha essa arena? O Agente Secreto! Primeiro vamos comemorar, Brasil! Primeiro de tudo,
a gente está numa luta para ocupação de tela. Num ano que a gente não apenas conquistou o Oscar, mas como conquistou também o Urso de Prata, de Grande Prêmio do Júri na Berlinale com o Último Azul, ganhamos prêmio no Bafice, ganhamos prêmio em Annecy, enfim, estamos desbravando o mundo. Agora em San Sebastián, Dolores tem fortes chances de sair premiada. Então, a consagração de Kleber Mendonça Filho é não apenas um bom augúrio para a ocupação das nossas telas daqui para frente, mas de que a gente possa, uma vez mais, vislumbrar a chance de marcar a nossa história no imaginário cinematográfico da Babel que nos cerca. Espero que você tenha gostado, espero que você veja os 2 filmes, aliás, são 2 grandes filmes, foi uma decisão difícil. A gente termina este nosso Arena, antes de dar os nossos recados habituais, deixando uma dica. TV aberta ainda tem a habilidade de nos surpreender cinematograficamente. Fora a tela quente, que sempre passa iguarias com boas dublagens, principalmente as dublagens que ainda são feitas aqui no Rio de Janeiro, na Delarte, com grandes titãs de voz, Mônica Rossi, por exemplo, Alexandre Moreno, Guilherme Briggs, mas a TV Brasil tem feito um repertório incrível de produções nacionais ao alcance de um clique. TV Brasil tá de parabéns, deu até um trava-língua aqui, minha gente, mas é uma grande surpresa ver uma emissora que nasceu com o intuito de ser uma emissora de formação educativa, flertar com grandes vozes autorais do nosso cinema. A autoralidade é algo que não falta aqui no sistema 7x7, com dicas de dorama, com playlists, com análises de grandes obras de realizadoras e realizadores do mundo todo, com as coberturas feitas em eventos do mundo todo pelo Gustavo Valente, que acaba de lançar um livro imperdível, O Momento Crítico. Fiquem com a gente, salve o cinema. E outra, se vocês gostaram dessa nossa batalha, deixem um recadinho de vocês, deixem a impressão de vocês. Se vocês não gostaram, por que mais incomodou? Quem que vocês queriam que ganhasse? Por quê? E deixem dicas, pedidos para novos filmes. O Sistema 7x7 é uma celebração da euforia cinematográfica que é feito como uma micareta. Eu comecei esse programa falando do Julio Iglesias, vou terminar. Obviamente eu não sei sambar, né? Eu sou crítico de cinema, mas pode ser o ritmo de um samba aí pra gente. Minha diretora até rindo! Salve o cinema!